Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos em Cristo. Com grande alegria, mais uma vez nos encontramos para dar continuidade ao estudo desse livro que, à primeira vista, é tão misterioso, mas que, ao mesmo tempo, nos traz grandes revelações sobre a vontade de Deus para as nossas vidas e sobre o seu plano de redenção para a humanidade, para todos nós. Os últimos dias têm se mostrado dias muito turbulentos no meio cristão, onde muitos debates estão acontecendo em função de declarações feitas na internet, né, declarações que nós sabemos foram usados passagens bíblicas, né, para confirmar essas declarações, mas ao mesmo tempo também às vezes nós usamos a forma errada para divulgar a verdade, né? E acabam acontecendo essas confusões e colocamos homens contra homens. Gostaria de aproveitar a oportunidade para relembrar que nós já estudamos sobre isso no período de João, né, quando João tem a visão e então João vê cristãos perseguindo cristãos, matando cristãos, e aquilo é uma visão aterradora para ele, se eu não me engano, Apocalipse 12, e o anjo explica, né, para ele aquilo ali que seria realmente cristãos perseguindo cristãos, né? Claro que isso se deu, a profecia se cumpriu entre os anos de 538 e 1798, os 1200 anos, né, de perseguição, aonde a igreja de Deus seria levada ao deserto e pregaria vestida de pano de saco, sob grande dificuldade. Nós já estudamos sobre essa parte, né? E hoje nós vamos continuar estudando o reconhecimento do inimigo de Deus, das ferramentas que o inimigo de Deus usa. Ele não tem o poder para atacar abertamente, né? Se revelar, assim como Jesus ainda não está no tempo dele se revelar em pessoa, mas Satanás, assim como Deus usa seus servos para pregar o evangelho, Satanás também tem seus servos, né, que ele usa para atingir a humanidade, fazer com que a humanidade venha desagradar a Deus. Porque no final das contas, tudo está ligado à adoração, né? E é isso que a gente vai estudar hoje. Sem mais delongas, né, vamos nos adentrar ao estudo para a gente tentar fazê-lo todo de uma única vez. E para tanto eu peço que você possa limpar a sua mente neste momento e permitir que, através deste pedido, desta oração, Deus venha atuar em nós para que a nossa compreensão seja plena e verdadeira conforme a vontade dEle. Nosso Deus e Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. E mais uma vez solicitamos a presença do Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que auxiliou os Teus servos na escrita desta mensagem. Nós pedimos para que possamos, como leitores agora, entender o que o Senhor quer trazer para nós. Que não sejam apenas questões humanas e dissensões humanas, mas que nós possamos encontrar o verdadeiro caminho e objetivo e também sermos capacitados para realizar a obra que o Senhor nos solicitou que fosse realizada. Dá-nos essas bênçãos com a proteção dos teus santos anjos, visitando a casa de cada um que ouve essa mensagem. É o nosso pedido e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Na última lição de número 16, nós vimos a besta que sobe do mar, né? Uma besta que o dragão conferia a ela então o seu poder, né? E ela então sairia contra os santos do Altíssimo. Agora nós vamos ver a segunda besta de Apocalipse 13, que é a besta que sobe da terra. Esse texto inicial ele diz para nós aí, né, o seguinte, ó: talvez geografia não seja seu forte,
e você conheça muito pouco ou nada sobre a maioria dos países do mundo. Mesmo assim, há uma nação sobre a qual você com certeza já ouviu falar mais do que qualquer outra. E é também provável que já tenha visto muitas cenas deste país e que tenha consigo muitos objetos fabricados e inventados nele. O principal idioma falado ali é a língua mais estudada e conhecida em todo o mundo. A moeda corrente neste país é valiosa e sua cidadania é o sonho de milhares de pessoas que nasceram em outras terras. Você já descobriu que país é esse? Os Estados Unidos da América são desde o fim da Segunda Guerra Mundial a nação mais poderosa do planeta. Mas pouca gente sabe que essa hegemonia no panorama mundial foi prevista muitos séculos antes da Bíblia, na Bíblia. Nessa lição você descobrirá o que está previsto no Apocalipse sobre os Estados Unidos e como a influência política religiosa desse país terá um papel crucial nas profecias que se cumprirão num futuro não muito distante. Estude e acompanhe os acontecimentos. Você se certificará de que a Bíblia mais uma vez tem razão. Dá vontade de fazer muitos comentários aqui ao ler esse texto. Só que eu acabei de fazer esse estudo para poder fazer com você, né? Então, para evitar fugir muito do assunto, e já vi que dentro do estudo está tudo aquilo que eu tenho vontade de comentar ao ler esse texto inicial, né? Mas uma coisa que é certa, é desde a Segunda Guerra, quando fala, olha que interessante, né? A Bíblia diz que poder a um daria poder à besta, né? A um determinado, e que esse poder ele poderia fazer até descer fogo do céu. Aí uma pergunta só para a gente refletir um pouquinho, tá? Sobre esse poder americano. Quando é que ele ganhou esse poder, essa hegemonia e se tornou essa nação, né? Justamente quando ele fez descer fogo dos céus, nas bombas de Nagasaki e Hiroshima. Ali todo mundo se curvou diante dos Estados Unidos, porque ele conseguiu fabricar a bomba atômica antes dos outros países. Mas isso é um assunto um pouco complexo para a gente entrar assim com relação à Bíblia, e a gente quer entrar aqui no contexto mais espiritual. Mas questões humanas são levadas ao acontecimento a fim de que possa então se alcançar esse poder, né? E desse jeito então eles alcançaram a hegemonia e a soberania, né? sobre o planeta praticamente como um todo, né? Quem não deseja, quem não quer estar aí fazendo parte deste país, né? Então, vamos em frente aqui com a nossa primeira perguntinha. Que potência mundial é representada pela besta que surge da terra? Apocalipse 13, do verso 11 ao verso 18. Vi ainda outra besta, outra porque lembra que a gente já estudou a primeira, tá? Que subiu do mar. Agora a gente está vendo outra besta que emerge da terra. Possuía 2 chifres, lembrando que chifres em Apocalipse é poder, tá? Parecendo cordeiro. Os Estados Unidos surgiu como nação baseada no protestantismo, né? Então, os protestantes saindo da Europa vieram para a América e então fundaram um país livre baseado na palavra de Deus. Então ele parecia o cordeiro no início. Porém, falava como dragão. Falava que está no passado porque é uma visão de João, né? Então ele viu todo aquele acontecimento. O que está acontecendo hoje para João era como se tivesse acontecido através da visão que ele teve. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então ele está na presença da primeira besta e exerce toda a autoridade da primeira besta. Nós vemos ali, a maior autoridade foi Roma, né?
Então hoje outra nação se levanta, não é mais Roma, e sim os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos exerce toda essa autoridade na presença do primeiro poder, que seria o poder romano. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Então ele direciona essa adoração lá para a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra? 1798, há uma queda, né, do poder romano, né, papal, com uma prisão de Pio VI, e então essa ferida traz grandes consequências para o poder religioso da época, e agora então ele exerce esse poder na presença desse poder anterior, e ele também confere, faz com que os habitantes venham adorar esse primeiro poder. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer. Lembra que eu falei lá, Nagasaki, Hiroshima? A terra, diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra, todo mundo quer morar lá, por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes, aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego a esta imagem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, que é um assunto muito controverso, porque todos querem identificar o que é esse poder, o que é essa marca na mão direita e na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem esta marca. O nome da besta, ou seu número, é que minha imagem apagou aqui. O nome da besta ou o número do seu nome, para quem tem, né? Senão aquele que tem a marca. O nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então nós temos aí no final de Apocalipse 13, 11 a 18, no verso 18, o número 666, um número muito falado, muito comentado. Antes da gente ler aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa imagem. Aquela figurinha da Bíblia tão famosa que todo mundo gosta de ver. Então aqui olha, aparência aí de carneiro, né? Ele vem debaixo da terra, surge da terra. Tá? Então aí tá o nosso amiguinho aí, ó. Ou inimiguinho, né? Se você assim preferir. Tá ok? Então nós vimos aqui uma grande definição de João, feita em Apocalipse 13, 11 a 18, que dá as características desse poder. Vamos a esse comentário que a gente tem logo abaixo. Sendo que em profecia mar representa povos, aí está explicando um pouquinho do que está escrito lá, né? Terra representa lugar pouco habitado. Fala-se então de uma nação que tem o seu início em uma região afastada da Europa, onde a igreja de Roma estava sediada. Então Roma sediada na Europa e o povo protestante vai para outro lugar. Note que esse novo poder mundial desponta no período em que a ferida mortal da besta do mar é curada. Então, quando novamente se ganha o poder papal, a fuga desse povo então faz com que eles venham para uma outra região. A única nação que surge com um poder mundial nesse período são os Estados Unidos da América, inicialmente agindo de forma branda, sob princípios da Reforma Protestante.
aos poucos esse país se afastará dos seus ideais cristãos e demonstrará intolerância, né, ao cristianismo. Então começa-se a pregar a liberdade e a liberdade vai se sobrepor ao cristianismo. Qual será o papel desempenhado por esse poder conforme a profecia? Apocalipse 13, verso 12 a 13. Nós lemos, né, isso ainda há pouco. Tá? Aliás, nós temos aqui também uma mensagem que vale a pena a gente ver nesse comentário da questão número 1. Mar representa povos, Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A gente já leu isso também, né? E Apocalipse 13, verso 12, que fala, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então aqui está em Apocalipse o direcionamento desse poder, né? O que ele ganha como poder e para onde ele direciona isso. Então ele direciona para a primeira besta. Qual será o papel desempenhado por esse poder mundial conforme a profecia? Apocalipse 13, verso 12 e 3. Então aqui o que repete, né, o que a gente acabou de ler, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Já falamos também um pouquinho sobre essa questão. Vamos ao comentário. O texto bíblico faz referência a uma imitação do Espírito Santo. Aqui ele ainda acrescenta mais o contexto espiritual, né? O verso 13 menciona sinais e fogo descendo do céu. Isso lembra a dotação do Espírito Santo de Atos 2. Você pode ler lá a história de Atos 2. Que desceu do céu em forma de línguas de fogo e se manifestou em sinais miraculosos. Os Estados Unidos são o berço do pentecostalismo e da renovação carismática. Por meio do falar em línguas estranhas, milagres e curas, esses movimentos religiosos pretendem reproduzir o verdadeiro Pentecostes ocorrido em Atos 2. Sua extensa influência espiritual produzirá um falso reavivamento de dimensões mundiais que reforçará as principais reivindicações da Igreja Romana. Então, tudo que vai acontecer com relação a esse reavivamento, a gente vê, antes desse reavivamento, o que acontece? Nós estamos vivendo um período na Terra de dissensão religiosa. Então, essas grandes discussões, elas não são em vão, tá? Elas não estão acontecendo ao acaso, porque algumas pessoas estão nas redes sociais falando sobre assuntos polêmicos e trazendo polêmica. Tudo isso é proposital, a fim de que essa dissensão possa ligar a mente humana à grande necessidade dessa transformação, aonde esse poder, então, de forma mundial, ele vai ditar as regras religiosas, por conta das dissensões que ocorrem e da disseminação da necessidade de sermos mais humanos, mais igualitários e tratarmos todos da mesma forma. Então, seremos obrigados a retirar o direcionamento de Deus e colocar o direcionamento humano em primeiro lugar, que é fazer a vontade daquele que tiver uma supremacia e ditar as regras, como já aconteceu no passado, no período de 1260 anos que a gente já estudou. Peço perdão a vocês, a minha voz está um pouco estranha, mas estive trabalhando com área com uma empoeirada e cometi o deslize de não usar máscara e isso me afetou um pouco, a voz tem me atrapalhado um pouquinho, mas nós não vamos ficar sem esse estudo hoje, ok? Então, nós chegamos aí à pergunta de número 3. Qual é a relação entre as duas bestas de Apocalipse?
Então a nossa resposta está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, 14 a 18. Como a gente já leu também, né? Nós temos todo esse episódio no início, mas vamos ler novamente para ficar bem fixado. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o número da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois seu número é número de homem. Ora, este número é 666. Né? A gente entra novamente nessa questão do número. A Igreja Romana, na Idade Média, impunha sua autoridade por meio de um sistema legislativo repressivo pelo qual o governo civil perseguia e matava os dissidentes. Essa profecia diz que, num futuro próximo, haverá um poder político com autoridade semelhante para se opor à liberdade de consciência, com os mesmos resultados obtidos durante a Inquisição. A semelhança da adoração imposta à imagem de ouro de Daniel 3. Tá? Então, ali como Nabucodonosor manda então construir uma estátua de ouro e que todos os povos se ajoelhassem diante da estátua e 3 homens, né? Misael, Ananias e Ananias, Misael e Azazel. Eita, agora me enrolei aqui. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego, como a gente está acostumado aí na linguagem babilônica, né? Então, eles não se curvaram diante dessa estátua da adoração, não cumpriram a ordem que vinha dada por o poder que representava o poder mundial do momento. Tá? Então, a mesma coisa acontecerá. Então, o texto se refere à união de poderes religiosos e civis, com o propósito de tentar impor uma prática idólatra. A recusa em reconhecer a autoridade desta aliança implicará no decreto de morte aos fiéis a Cristo. Então isso aqui é muito sério porque aqui está indicando algo que acontecerá no futuro. Né? Então se você, hoje a gente está, nós estamos sendo colocados diante de perseguições hoje verbais, sociais ou em redes sociais, em discussões para ver quem é mais poderoso, mas essa perseguição ela alcançará um nível de violência física, né? Até atentado contra a vida é o que Apocalipse 13 está dizendo aí, né? Então, quer dizer, esse poder é dado à besta. Mas haverá um selamento para o povo de Deus também. Não se preocupe, porque há também vitória, né? Pergunta número 4. Qual é o selo de Deus? Está vendo? Como tem o selo de Satanás, também há um selo para os fiéis em Cristo, em Deus. Qual é o selo de Deus que será simbolicamente aplicado na testa dos fiéis nos últimos dias? Apocalipse 7, verso 2 e 3. Apocalipse 7, verso 2 e 3. Vi outro anjo que subia da nascente do sol. Vamos dizer assim, olha como esse sol representa o quê? O brilho do poder maravilhoso de Jesus, né? A sua divindade. Então, um anjo que subia da nascente, como se você estivesse olhando para o sol. E esse anjo tivesse vindo de um lugar de luz, né? Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, que é o outro estudo, os 4 anjos que têm o poder para ferir a terra, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus.
Então aqui nós vemos a declaração em Apocalipse 7, verso 2 e 3, a declaração de proteção de Deus aos aqueles que aceitarem, né? Cumprir os seus mandamentos e tiverem a fé em Jesus. Tendo em conta que Jesus não mudou a lei e não autorizou ninguém a mudá-la, como está lá em Mateus 5, 17 e 18, vamos dar uma olhada aqui. Mateus 5, 17 e 18. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Mateus 5, verso 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então quer dizer que Jesus está dizendo aqui que nada foi alterado e ele também não veio para alterar nada da lei, né? Que o remanescente seria obediente a seus mandamentos, conforme Apocalipse 14, verso 12, né? E é evidente que Deus não mudou o seu selo ou o sinal, que seria o Santo Sábado. Vamos ver aqui Ezequiel 20, 12 e Êxodo 31, verso 13. Ezequiel 9, verso 12 a 20. Ezequiel, cadê? Ezequiel 9, 12 a 20 não pode. Alguma coisa aqui que eu anotei trocado. Vamos a Êxodo 31, verso 13. Êxodo 31, verso 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Então aqui é Deus que está dizendo, para que saibais, e que é um sinal entre Deus e o seu povo. Então aqui está falando, no Êxodo está falando com Israel, terreno, descendentes de Jacó, sim. Mas nós também não cremos no Israel espiritual. Então, tudo aquilo que Deus orientou o seu povo na terra como representante daqueles que herdariam o reino dos céus, serve também para aqueles que almejam alcançar esse reino celestial. Deixa eu tentar achar aqui, porque não é Ezequiel. 17. Tá, só um minutinho, nós vamos chegar lá, porque essa passagem ela é muito importante. A besta que sobe da terra, número 4. E é Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, verso 12 a 20. Assim, eu estava em Ezequiel 9, né? Então Ezequiel 20, de 12 a 20. Não vamos deixar isso nos impedir de continuarmos com o nosso aprendizado, né? Então Ezequiel 20, de 12 a 20. Aí está. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica.
Então Deus deu o sábado como um sinal entre Deus e o seu povo. Mas a casa de Israel se rebelou, olha, não observaram, não guardaram esse sinal. Se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Então, se a gente cumprir o juízo de Deus, os mandamentos de Deus, nós viveremos por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Olha que Deus dá uma ênfase muito grande ao sábado. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Aqui também está o cálice da ira de Deus lá de Apocalipse. Ele faz referência a essa passagem aqui. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor. E Apocalipse diz o quê? Todos aqueles que fazem parte tomam do cálice da grande meretriz e beberão também do cálice da ira de Deus preparado para Satanás e seus anjos. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante os quais os fiz sair. Quer dizer, aqui aquele clamor de Moisés, tirou o povo, agora vai destruí-los, o que os outros povos vão pensar, aquela conversa toda de Moisés com Deus. Demais levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então, o melhor lugar do mundo, o lugar perfeito, mas aqueles que rejeitaram e quebraram o pacto com Deus, então, e que não estavam mais selados diante dos mandamentos, né, diante de Deus através dos mandamentos, não herdariam a terra, porque ergueram imagem para si, fizeram todas as abominações que feriam a lei moral de Deus, né? Colocaram Deus em segundo lugar. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, que é a lei de Deus, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Então eles estavam procurando a adoração da forma como eles aprenderam no Egito. Não obstante, os meus olhos lhe perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Então houve um remanescente. Aqui Deus mantém um remanescente, que eram as crianças, né, menor de 7 anos, que depois vão alcançar o direito de entrar na Terra Santa. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais. Então, crianças, não aprendam isso que seus pais estão fazendo. Antes, guardem os meus juízos, né? Nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Então, Deus falou aqui para os filhos daqueles homens e mulheres que estavam perambulando pelo deserto por conta de desobedecer a Deus. Ainda diz mais: eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Para que todos saibam quem é o seu Deus, ele então estabelece o dia de sábado para servir de sinal, né, entre ele e o seu povo. Então nós que somos povo de Deus devemos zelar também por receber essa marca, assim como os servos ou aqueles que estão contra Deus receberão a marca da besta, e aquele que não receber a marca da besta não vai poder comprar nem vender, vai receber então o selo de Deus. Vejam bem que um é marca, como se fosse um gado marcado, e o outro é um selo, algo importante, né? Algo que traz algumas características, como proprietário, local desse proprietário, qual o cargo que ele ocupa. Se você estudar o selo na antiguidade, até o selo moderno, ele tem um valor muito grande. Como seria a atuação da besta com relação à lei de Deus? Nós falamos aqui sobre mudança que Jesus disse que não veio mudar. Daniel adverte que, no final dos tempos, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, profético aqui significa 1260 anos, que a gente teria que fazer um estudo, porque tem que converter
o dia em ano, qual o período que esse tempo significa, para que a soma de todo esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se converta em 1260 anos. Mas é um estudo longo também, a gente pode estudar isso em outra situação, em outro momento. Então, cuidará em mudar os tempos e a lei. Cuidar de mudar o tempo, o quê? O tempo de Deus é o 7º dia. O tempo do homem seria, aliás, de Satanás seria o 1º dia, porque o tempo do homem é o 6º, né? Deus foi criado no 6º dia e desde então até hoje se fala popularmente que o número do homem é o número 6, né? E o número 7 é o número da perfeição, o número de Deus, ok? Então isso já é algo comum para a humanidade. A mudança do sábado para o domingo foi realizada contra a vontade de Deus. A observância do domingo é uma marca da falsa autoridade de Roma. Outra alteração feita na lei de Deus foi eliminar o 2º mandamento, que proíbe adorar ou venerar imagens. Êxodo 20, verso de 4 a 6. No período histórico da 6ª trombeta, junto a uma série de graves pecados, é apresentada a adoração de imagens, como está em Apocalipse 9, verso 20 e 21. Deus não aceita que o adorem por meio delas. Isaías 42, verso 8. Então vamos ver aqui, Apocalipse 9, 20 e 21. Agora sim nós vamos a Apocalipse 9, né? Eu estava fazendo confusão aquela hora com Ezequiel 9, mas é Apocalipse 9. Apocalipse 9, 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, que são os flagelos que vão ser liberados pelos 4 anjos que estão segurando lá os 4 ventos, né, na terra, não se arrependeram das obras das suas mãos. Então conheceram a verdade, mas não houve arrependimento. Vejam bem que isso aqui é muito delicado. Aqui está dizendo que tem que ter arrependimento. Os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, pelas pestes, pelas tragédias, pelas doenças, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Olha que junto com a idolatria estão aqui vários outros pecados, tá? A gente tem aqui, ó, furto, prostituição, feitiçaria, assassinato. Então, tudo isso está junto com a questão da adoração a ídolos. Então, muito cuidado com a gente apontar o dedo para o outro e adorar algo. Eu posso estar aqui apontando um monte de situação referente à forma de adoração, mas ao mesmo tempo eu posso adorar o meu carro, né? Então, também posso cometer algum outro desses pecados aqui, né? Então, é muito necessário que a gente tome cuidado. Isaías 42, verso 8. Lembra que quando a gente vai no Antigo Testamento é porque é Deus falando através dos profetas de uma forma mais direta, porque nessa época Deus falava praticamente, né, cara a cara. A gente sabe que não é bem assim, mas é como se fosse, porque o profeta também não poderia olhar Deus nos olhos, porque nem Moisés o pôde, né? Aí Deus diz aqui, ó, Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei ao outrem. Então, o grande eu sou é somente Deus, e ele não vai passar esse poder a ninguém. Nem a minha honra ele passará aqui, aí coloca aí, né, um A craseado, as imagens de escultura. Então Deus não passará o seu poder para nenhuma imagem, né? Israel tentou fazer isso desde lá do deserto, tá?
e Deus não aceitou, sempre rejeitou essa situação. Então, por que Deus aceitaria hoje, né? O que seria diferente hoje? Então, cada um tem a sua explicação, cada um tem o seu modo de interpretar, mas a Bíblia tem que ser interpretada da maneira como ela foi revelada ao homem. Onde será aplicada a marca da besta? Apocalipse 13, 15, 17. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos, os grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca do nome da besta ou o número do seu nome. Então, marcar aí, o certo seria a resposta do meio, né? Na mão direita e na fronte. Os justos recebem o selo de Deus somente sobre a testa, que é Apocalipse 7, verso 3, indicando sua decisão pessoal. Aqui a testa representa a mente, né? O poder de pensar, de tomar decisão, né? O nosso cérebro. Os ímpios, por sua vez, recebem a marca da besta sobre a testa ou sobre a mão, porque praticam a falsa adoração imposta pela besta, ou por convicção ou por conveniência. Então, a mão, a conveniência, e convicção seria através da mente, né? Então, a marca na testa. O que acontecerá àqueles que receberem a marca da besta em sua fronte ou em sua mão? Apocalipse 14, verso 11. Verso 8 a 11. Vamos ver aqui, ó. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, aqui nós temos a representação de um poder que distribui a sua maneira de pensar a todos os povos e nações, né? Como se fosse a gente tem sempre uma herança de um período onde as coisas foram alteradas. Então, esse tem dado de beber a todas as nações, é a herança nossa que já está intrínseca em nós. Quantos de nós, mesmo nos dizendo evangélicos, protestantes, que lutamos contra a igreja, né, de Roma, e temos grandes embates, mas na verdade fazemos tudo como se fazia na Idade Média. Temos os mesmos costumes, né, lá da Idade Média. E a gente tem que ter uma consciência muito grande que, é claro, muitas pessoas hoje estejam na igreja que estiverem, estão buscando a verdade e estão aprendendo, né? Os sermões estão mudando, Deus tem derramado o poder do Espírito Santo e louvamos a Deus por isso. E temos, assim, acompanhado grandemente. Eu fiquei muito encantado ontem, eu estava caminhando e anteontem participei de um pequeno culto numa casa, pouquíssimas pessoas, e nós lemos um tema. Se eu não me engano, foi sobre Isaías. E quando ontem eu passei em frente à Igreja Católica, ao lado da Igreja Católica aqui da minha cidade, né, a Igreja Matriz, e o padre estava pregando exatamente o mesmo assunto. E eu fico encantado porque eu vejo assim, nossa, Deus está derramando o seu Espírito para que nós possamos falar a mesma língua. Então, não é julgar uma religião, mas observar também que Deus está pregando, Deus está nos usando. O mesmo assunto que um grupo de protestantes estavam pregando através da palavra de Deus, estava também sendo pregado ontem na Igreja Católica. Então Deus tem usado poderosamente os seus servos que estão buscando Ele em espírito e em verdade, né? Não quero me justificar aqui, dizer porque eu participei e vivi esse momento que estou de maneira correta e agradável perante Deus,
Mas é interessante como Deus usa todas as pessoas e usa a sua palavra. Então eu parei um pouco, fiquei ouvindo e falei, eu quero ver o desfecho, quero ouvir o desfecho dessa pregação e exatamente o mesmo entendimento. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma carga muito grande da Idade Média, né, nós também temos hoje uma carga muito grande do reavivamento, sejam protestantes, sejam católicos, sejam de qualquer vertente. Então, ao mesmo tempo, e Satanás está iradíssimo com isso, ele quer colocar cristão contra cristão, porque ele sabe que Deus está derramando seu Espírito a fim de que nós possamos acordar, né? E ontem para mim foi uma tarde, no início de noite, muito alegre quando eu vi isso, tá? Então aqui, aí vamos adiante, né? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, já comentei, né? Preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a sua marca ou a marca do seu nome. Então, isso é o que acontecerá com os adoradores, né? Beberão do vinho da ira de Deus. Aqueles que receberem a marca da besta na fronte ou na mão sofrerão a ira de Deus. Apocalipse 14, verso 9 e 10, que a gente leu aqui agora há pouco. Que será derramada para eliminar todo o pecado. A mensagem afirma que os adoradores da besta, por convicção ou por conveniência, receberão as consequências do apego a um falso sistema de adoração. Aí a gente entra aqui na situação, mas como assim? Falso sistema de adoração. Quando Satanás induziu Caim a oferecer a Deus uma oferta que não era agradável, porque não era o que Deus havia pedido, né, aconteceu uma dissensão muito grande, chegando ao ponto de Caim matar Abel. E qual o grande problema de Caim e de Abel? Caim ofereceu o melhor que ele tinha do fruto da terra. Abel ofereceu um cordeiro nas condições em que Deus já havia orientado seus pais, porque na verdade o sacrifício do cordeiro ele é instituído quando o próprio Deus faz morrer o animal, o cordeiro, para fazer a vestimenta para Adão e Eva. Então imagine, assim como o sacerdote, né, Deus naquele momento foi o sacerdote, fez o papel de sacerdote, chama Adão, tá? Aqui eu estou colocando com as minhas palavras, isso não está escrito ali na palavra de Deus, mas eu estou imaginando a cena. Adão então coloca a mão sobre o cordeiro, como acontecia no santuário, e Deus então vai ali e imola aquele cordeiro, fazendo um sacrifício, retirando a pele, literalmente, como, né, não foi um estalar de dedos e o animal sumiu, ficou só a pele e a roupa foi feita. Mas Adão teve que ver a consequência do pecado. Primeiro Adão e Eva perceberam que necessitavam se vestir, cobrir a sua vergonha. Vergonha que provinha de ter ido contra as ordens de Deus. Porque o que é o pecado? O pecado nada mais é do que a desobediência. Então, quando isso ocorre, Adão, então, eu fico imaginando ali Adão pondo a mão sobre a cabeça do cordeiro, Deus imolando o cordeiro, sendo o primeiro sacerdote aqui na terra, o próprio Deus. E se isso estava acontecendo, como Deus é maior do que caberia no planeta, era claro que a pessoa que estava presente ali, como diz João, no princípio era o verbo andava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, nada sem ele se fez. Então era Jesus que estava ali preparando aquilo tudo junto com Adão. E mostrou todo o sistema de adoração. Como deveria ser o sacrifício para que não houvesse esquecimento. Então relacionamento entre Adão, Eva e Jesus Cristo e Deus. E isso passado de pai para filho. Aí Caim vem e dá o seu melhor fruto da terra. Mas o fruto da terra não era o que Deus havia pedido. Porque o fruto da terra não tinha como derramar o sangue.
para representar o lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. E Deus então consome a oferta de Abel e a oferta de Caim permanece sobre o altar de Caim. E Deus então revela a sua rejeição sobre a oferta de Caim. E aí nós encontramos aqui esse sistema de adoração. Um sistema que segue o exemplo de Caim lá no princípio, porque Satanás viu que deu certo. E então ele transfere isso para toda a convivência humana durante a história da humanidade. Você está entendendo? A gente não acusa pessoas de serem autoras dos erros contra Deus. Mas pessoas são induzidas a cometerem falhas contra Deus. É isso que a gente precisa entender. Não é de minha livre e espontânea vontade que eu estou fazendo, mas eu estou aceitando o engano. Assim como Eva aceitou o engano, Caim aceitou o engano e muitos outros foram aceitando o engano. E daí então surgiu no coração humano também o desejo de dominar esse planeta, que leva uma afronta a Deus. Então aqueles que recebem a marca da besta são aqueles que participam, né? Desse falso sistema de adoração. Enquanto aqueles que quiserem adorar a Deus em espírito e em verdade receberão o selo de Deus. Não estou dizendo que o selo de Deus aqui vai ser imposto por prepotência ou arrogância de Deus sobre a humanidade, mas sim sobre aqueles que aceitam o verdadeiro sistema de adoração e que também reconhecerão por amor a Jesus isso tudo. E quanto a isso, Daniel também faz um alerta. Lá em Daniel, quem se levantará em defesa do povo, né? Quando eles forem duramente perseguidos. Mas nós vimos antes em Daniel, aqui no início da lição, que cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, todo esse sistema de adoração perfeito que Deus pede de nós, o inimigo tentará derrubar esse sistema de adoração, né? Então, nós estamos vendo, né, aí, né, essa pergunta de número 8. Nesse tempo, pergunta de número 7, né, na verdade, tá? Então, aqui, liguem-se, é sistema de adoração. Pense na adoração de Caim, na adoração de Abel. O que Deus aceitou? Não havia ainda povo de Israel, não havia judeu, não havia islã, não havia catolicismo, não havia adventismo, não havia batista, não havia religião com título de religião. Mas havia um povo que deveria seguir um princípio a fim de que toda a humanidade que fosse gerada através da procriação da humanidade reconhecesse a autoridade desse Deus, através desse sistema religioso. Esse sistema religioso, ele não caiu. Ele chegou ao ponto que a profecia dizia que ele iria chegar, que era a morte e a ressurreição de Jesus. Após isso, ela continua com a instituição da Santa Ceia. Todo esse sistema continua prevalecendo. Só que agora não há necessidade da morte de animais. Por quê? Aquele cujo animal representava, que o sacrifício apontava, já veio, já morreu, já ressuscitou, já ascendeu aos céus, já ocupa o seu lugar no santuário celestial. Tá? Então, quem se levantará em defesa do povo de Deus quando eles forem duramente perseguidos? Lembrando aqui que a gente está falando sobre a marca da besta e o selo de Deus. Então, serão duramente perseguidos aqueles que receberem o selo de Deus. Mas alguém se levantará para defendê-los. Então, Daniel 12, verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Então, aqui nós estaremos vivendo num tempo angustioso, como nunca houve antes na face da terra. Já pensou em tudo de ruim que aconteceu desde a criação do mundo até os dias de hoje? Pois é um tempo de angústia pior do que todos os tempos.
pessoas foram queimadas vivas, pessoas foram amarradas em rodas ou pedras e soltas morro abaixo para que morressem enquanto aquilo rolava. Pessoas foram crucificadas, pessoas foram esquartejadas, tiveram suas cabeças arrancadas, enforcadas, queimadas vivas em fogueiras. Tudo isso aconteceu na terra. Período de fome onde mães mataram seus filhos para comê-los. As pessoas falam em atrocidade, mas não conhecem a Bíblia ainda o suficiente. Quando eu vejo falando em atrocidade, ainda não viram nada. Tiveram uma pequena luz sobre coisas ruins aqui na Bíblia, mas fatos horrendos ainda estão aqui e as pessoas não sabem deles. Vai lá estudar sobre a fome no cerco de Jerusalém, onde duas mães combinam de matar os seus filhos para comê-los. Sabia disso? Talvez não, né? Tá. Então, desde que houve nação até aquele tempo, porém, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui praticamente nós estamos falando do grande Armagedon, né? E de um período que antecede o toque da sétima trombeta, a abertura do sétimo selo, a volta de Jesus, o encerramento do julgamento, né, no céu, o fechamento do livro da vida, onde Cristo dirá a seu Pai: está feito. E Deus então dará a ordem: vai, filho amado, buscar os seus, porque eles te pertencem. Você conquistou o direito sobre eles por ter pago um valor inestimável. Miguel, que significa quem é como Deus, né? O nome Miguel significa uma palavra, uma pergunta: quem é como Deus? Pode haver alguém como Deus? É um dos nomes de Cristo. Em Judas 9, né? Judas só tem um capítulo, então verso 9. Miguel é descrito como arcanjo. Um arcanjo é chefe dos anjos. Jesus usa o nome de Miguel quando enfrenta Satanás, o qual queria ser como Deus. Lá em Isaías 14:14. Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás, a grande serpente, foi expulsa do céu. Encontramos um exemplo disso em Apocalipse 12, verso 7, a mesma referência que eu acabei de dizer, né? Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos, né, venceram. Esse é o título de Cristo quando se trata diretamente do grande conflito. Grande conflito, para você entender, é o conflito que existe cósmico. Existe entre Deus e Satanás, Jesus e Satanás, os anjos de Cristo e os anjos do inferno. Então, desse modo, o próprio Jesus vai se levantar em favor de seu povo e irá libertá-lo. Pode o diabo contra aquele que venceu a morte? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a promessa de Jesus para os seguidores fiéis? Agora nós vamos ao livro de João, palavras do próprio Jesus. Palavras de Jesus, João 14, 1, verso 3. Eu gosto dessa frase quando na igreja católica, né? Eu passo muito próximo lá e quando leio, né? E quando se trata de palavras de Jesus, sempre dizem antes, né? Palavras de Jesus. Então aqui estão as palavras de Jesus para os que esperam nele, os que aguardam nele, os que confiam nele, né? Não se turbe o vosso coração. Jesus sabia que nós ficaríamos perturbados com todos os acontecimentos desta terra. Aí ele já deixa essa mensagem linda. Não se turbe o vosso coração. E ele pede para crer em Deus. Olha como o próprio Cristo coloca Deus em primeiro lugar, né? Credes em Deus, Deus criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Credes também em mim. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por ele chegaremos a Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Quando Jesus diz aqui muitas moradas, é porque ele quer dizer que há moradas para todos.
mas é preciso também entender o chamado de João, a voz que clama no deserto. Arrependei-vos hoje. Arrependei-vos hoje. Então há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Meio contraditório, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, aqui Jesus está falando, preparar lugar, é o grande julgamento, quando ele vai estar diante de Deus. Desde 1844, Jesus está diante de Deus, preparando esse lugar, né? Mostrando e julgando e trazendo o perdão para nós, né? Mostrando para Deus nome por nome e justificando a nossa salvação. Então esse lugar que ele está preparando é isso, as moradas já estão prontas, mas Jesus está preparando para que a gente receba. Quão terrível é você fazer uma mudança e chegar na casa e a casa está toda bagunçada e ainda tem que ser lavada. Então todo mundo aluga uma casa, primeiro vai lá, lava, limpa tudo, prepara tudo para depois trazer a mudança. Mais ou menos isso que está acontecendo no céu. Mas Jesus está preparando, na verdade, a nossa condição de vida como seres, né? Criados e agora restaurados. Então quando eu preparar esse lugar, terminar de justificá-los diante de Deus, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós estamos quase terminando. Esse estudo é muito lindo e vale a pena, né, fazê-lo dessa forma, completá-lo, né? Deus deseja que todos se salvem, olha bem que lindo, e estejam eternamente a seu lado. Dia a dia expressamos nossa decisão em estar com Cristo por meio da obediência em resposta à salvação concedida por Ele pela fé. Então nós alcançamos essa salvação que Ele concede de graça para nós pela fé. Vamos ver 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, verso 5. Que eu tenha guardado certo aqui, porque vim de 1 Timóteo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em todos os oportunos. Então devemos dar esse testemunho todas as vezes que tivermos oportunidade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tá? Então, olha que coisa linda. A salvação, então, é para todos. Deus deseja que todos se salvem. Qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão? Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque Deus expressa a sua vontade, Deus expressa o seu desejo, a maneira como Ele quer ser adorado. E aqui os apóstolos, então, relatam para nós que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque serão instituídas leis, decretos, que tentarão nos forçar lá, igual Daniel 3, da estátua de Nabucodonosor, né, onde foram colocados diante da estátua todos os homens de Babilônia, e ao tocar a trombeta, os instrumentos musicais todos deveriam se curvar. Era um decreto de Nabucodonosor. A obediência a Deus deve estar acima de todos os outros interesses humanos. O Senhor protegerá os que tiverem seu selo na fronte.
Assim ele mostrará que atua em favor do seu remanescente fiel e cumprirá a promessa de Deus. A grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Salmo 119, verso 165. Uma curiosidade aí para você, esse Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Está vendo que essa pequena frase está escrita lá no versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Que nosso compromisso seja entender essa simbologia, o que significa essas bestas, né? A besta aqui que emerge da terra, que nós entendemos ser uma nação poderosa, que no entendimento nosso é os Estados Unidos, que representa esse poder, e vai transferir uma hora este poder para a primeira besta, né? Que por meio do poder e influência, e nos comprometermos a obedecer a Deus, mesmo quando os homens pedirem ou forçarem a fazer o contrário. Que Deus nos abençoe, que nossa fé possa ser fortalecida através do conhecimento da palavra. Até o nosso próximo encontro com as bênçãos de Deus e que nós possamos estar no caminho certo. E que se algo aqui, algum aprendizado aqui não deveria estar incluso no nosso caminho de vida para nos levar à salvação, que o Espírito de Deus não deixe gravado em nosso coração, mas que Ele retire tudo aquilo que não for da vontade de Deus e deixe em nós apenas aquilo que Deus deseja nos dar como orientação para sermos salvos. Que Deus te guarde, guarde a tua família. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, onde estaremos juntos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Fique com o Pai Celestial. Amém.